Olá, eu sou a doutora Roberta Machado, neurologista infantil pela Universidade Federal de São Paulo e mestranda em Neurologia e Neurociência pela Universidade Federal de São Paulo no setor de neuromuscular. Vamos falar um pouquinho sobre o Charcot-Marie-Tooth de início na infância, reconhecendo ou conhecendo a doença. Vou aqui falar um pouquinho sobre o roteirinho da aula, vou falar um pouquinho das doenças neuromusculares na infância, vou revisar alguns conceitos importantes, vou topografar essas doenças neuromusculares na infância e a gente vai ver um pouquinho sobre o Charcot-Marie-Tooth na infância. Então, as doenças neuromusculares na infância, elas são doenças complexas, de difícil reconhecimento até mesmo para o especialista neuropediatra, mas a gente precisa cada vez mais mostrar essas doenças e suas particularidades. Quando a gente fala em topografar, nós temos uma entidade na neuroinfantil que é o flop baby, que é o bebê hipotônico. A síndrome do bebê hipotônico é muito comum e é uma interface na neurologia, na neuromuscular e em outras patologias de origem central. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre as doenças neuromusculares da infância, a gente precisa topografar essas doenças para a gente montar uma linha de raciocínio em cima delas, tá? Então, nós temos quatro grandes grupos de doenças em 4 topografias, tá? Corno anterior, daí tem as características, né, que não é a aula de hoje, o nervo periférico, que é a aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre as características. Por exemplo, o tônus, ele é reduzido, a força tem fraqueza, os reflexos podem estar normais, reduzidos ou até abolidos, tá? Fasculações, elas estão ausentes, a atrofia está presente e esse grande grupo é caracterizado pelas neuropatias. Daí a gente tem a hipotonia, que é o grande sintoma que a gente vê nas doenças neuromusculares de início da infância. Quando a gente está diante desses sintomas, a gente tem que fazer uma linha de raciocínio. A gente tem que ver se a criança tem uma hipotonia central ou uma hipotonia periférica. Então, como é que a gente caracteriza diante da clínica esse sintoma? Tá? A hipotonia central, também chamada de grupo não paralítico, tem uma hipotonia principalmente de eixo axial, tá? A grande sacada é que a força está preservada e também nos reflexos, que podem estar normais, mas que geralmente estão aumentados e algumas vezes até com sinais de liberação piramidal. Temos presente o atraso do desenvolvimento e muitas vezes muito comprometimento cognitivo. Já a hipotonia periférica ou grupo paralítico, que nós vamos estudar melhor, é uma hipotonia generalizada, mas juntamente nós observamos fraqueza muscular, atrofia muscular, os reflexos osteotendíneos estão reduzidos ou abolidos. Temos uma hipomimia facial, uma fasculação, uma luxação de quadril de tão hipotônica que a criança é e uma retração e deformidades articulares mais para frente. Então vamos falar um pouquinho sobre as neuropatias hereditárias na infância, tá? Como podemos ver, tem vários grupos de neuropatias, não vou me adentrar dele, e o CMT é o grupo mais frequente. Então aqui é um pouquinho sobre as neuropatias hereditárias, tá? E o CMT. Daí um pouquinho da história, já tiveram aula sobre a história, né, da doença, que foi umas primeiras descrições, né, descreviam como atrofia muscular, fibular, mas a caracterização foi feita por Charcot, Marie e Tooth, em momentos diferentes que descreveram grupos de pacientes. Daí a gente vai ver que a doença, a genética e a fisiopatologia estão muito ligadas no Charcot-Marie, tá? Hoje a gente vê que são mutações de genes que codificam funções e estratégias das células de Schwann ou estruturas axonais
Hoje, com o advento do estudo molecular, nós podemos listar mais de 100 genes identificados, tá? E esses genes identificados estão em múltiplas funções do nervo, tá? Como na formação da mielina, no processamento do RNA, na fusão e fissão das membranas, em alguns componentes de citoesqueleto, na regulação mitocondrial e no retículo endoplasmático. Então, é uma gama de genes causando esse grupo de doença, que também é dividido em vários subtipos, e de acordo com cada estrutura afetada, né, vamos ter um gene correspondente, tá? Então, o grupo de Charcot-Marie é um grupo de doenças heterogêneos. O padrão de herança é variado, temos as heranças dominantes, as heranças recessivas e a ligada ao X, tá? As mutações podem ocorrer em duplicação, deleção ou de ponto, tá? E nós temos aí a genética mais prevalente, que são esses 4 genes que estão muito presentes, tá? Que em 90% dos casos da CMT eles estão presentes, que é o PMP22, o MFN2, o MPZ e o GJB1, tá? A gente vê que no nosso país nós temos algumas regiões que têm uma prevalência maior. Então a gente tem poucos estudos epidemiológicos genéticos significativos, tá? Inclusive esse é um ponto do meu mestrado, que a gente tem uma certa dificuldade em caracterizar a doença no Brasil por conta dos poucos estudos. Eu diria até mundialmente são poucos estudos falando sobre a epidemiologia, sobre a genética, tá? E a gente vê aqui que nós temos uma cidade que tem bastante prevalência, que é a Tobias Barreto, em Sergipe, tá? E aí, vamos tentar conhecer ou reconhecer a CMT na infância, tá? Temos poucos estudos epidemiológicos, isso a gente tem que sempre enfatizar, tá? É de difícil reconhecimento essa doença por conta justamente dela ser um grupo heterogêneo, dela ter várias manifestações, mas a gente sempre tem que ter em mente a CMT, tá? É difícil até mesmo para o especialista, para o neurologista infantil, tá? A maioria dos casos, infelizmente, que iniciam na infância, eles têm um diagnóstico confirmatório tardio. Temos diversas críticas aí a esse diagnóstico tardio, o acesso ao molecular, o acesso à saúde, a dificuldade dos especialistas em reconhecer, a dificuldade dos especialistas em caminharem também para o neurologista infantil em tempo hábil, né? Então, temos várias críticas aí sobre esse diagnóstico tardio. Então, aí o grupo de doença, a forma mais comum, a Charcot-Marie-Tooth CMT1A, tá? Esse gene é o PMP22, o gene da proteína da mielina 22. Tem uma doença autossômica dominante. E o quadro clínico é um quadro clínico clássico de fraqueza muscular, amiotrofia de predomínio distal, pé cavos, escoliose e hipertrofia de nervos. Né? Nessa figura que eu estou mostrando é justamente um sinal semiológico que a gente chama de garrafa de champanhe invertida, para mostrar aí a amiotrofia distal. Aqui é o clássico, né? O pé cavo, mas nem todo pé cavo é Charcot-Marie-Tooth e nem toda Charcot-Marie vai ter pé cavo, tá? É a grande maioria dos casos, mas a gente tem que sempre ter nosso senso crítico, né? Que também outras doenças têm o pé cavo, tá bom? E no início dos quadros da Charcot-Marie não vai dar pé cavo na infância. A miotrofia peroneal bilateral, essa foto aqui a gente pode perceber, tá? Então, gente, vamos reconhecer, vamos conhecer a CMT na infância. Valorize as queixas na infância, né? Dor, dificuldade de deambular, sensação de formigamento, tá? A famosa dor óssea, né? A dor do estirão, a dor óssea, ela precisa ser valorizada e pesquisada e excluída outras doenças, e uma delas é a CMT na infância.
A gente tem um início muito precoce, que é a síndrome de Degenere-Sotas, tá? É antes dos 5 anos, mais comum ainda antes dos 2 anos. É uma herança autossômica dominante e recessiva, tá? Nós temos aí 3 genes que podem dar esse fenótipo, essa manifestação, tá? E o quadro clínico é aquele FOP baby que eu falei no início, tá? Um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, uma fraqueza e uma amiotofia distal. Então, aqui, como examinar, né, um flop baby? Como reconhecer um flop baby no exame físico, tá? Nós temos a manobra da tração, você, né, traciona a criança, a cabeça ela tem que ser trazida para frente, se a criança pende a cabeça para trás é um sinal de hipotonia, tá? A manobra da suspensão, né, horizontal, você suspende, veja que a criança tem uma fraqueza, que a criança cai praticamente na mão do examinador, tá? Essa daqui é a manobra beira-leito, nós colocamos a criança no beira-leito e vemos se tem alguma fraqueza, se as perninhas caem, que é um sinal de fraqueza e hipotonia também, tá? A manobra também da suspender o bebê, nota que ele é hipotônico, ele desliza, tá? Aqui é um sinal da hipotonia. Veja que esse bebê ele desliza quando é suspenso e esse bebê não. Observa também a movimentação dos membros inferiores. Esse bebê tem uma movimentação ativa de membros superiores, tá? E esse bebê não, já percebe isso. E aí, já dá para reconhecer o CMT na infância? Então, vamos conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas de CMT na infância também, algumas particularidades da infância. E aí, tem ou não tem dificuldade no atraso quem tem CMT, tá? Devido à diversidade dos subtipos, o atraso pode existir, tá? Não há estudos que comprove que tenha uma correlação entre os transtornos de neurodesenvolvimento, como TEA, TDAH e dislexia, mas na prática a gente vê uma certa prevalência, né? E não há estudos qual forma vai ser mais prevalente nesses transtornos do aprendizado, né? E aí, na infância, como é que eu vou seguir? Como é que o paciente pediátrico segue, né? Ele precisa muito de uma rede de apoio após o diagnóstico, tá? Lembrar que nossas crianças sofrem com esse diagnóstico, é um diagnóstico crônico. Então, como todo diagnóstico de doença crônica, a gente precisa dar um suporte, né, psicológico para essa criança, tá? Tanto para a criança quanto para a família da criança, tá? Tem várias redes de apoio aí, e uma delas são as associações, como a Associação Brasileira de Chacomar-Rituf, tá? Tem que ter seguimento com os especialistas, aí entra neurologia infantil, ortopedia, fisiatria, pediatria. Temos que criar bons vínculos, temos que escutar nossas crianças, escutar a família da criança, tá? E um segmento numa equipe multiprofissional é essencial para o tratamento. Fisioterapia, terapia ocupacional, né? Individualizar o tratamento de quem tem CMT. Existe diferença no CMT na infância? Existe tratamento? Bem, não há um tratamento específico, tá? A gente ainda está voltada para as terapias de reabilitação, tá? Mas aí tá surgindo muita pesquisa nesse campo, né, das terapias, tá? Daí a gente tem que manejar a dor, né? E sempre caracterizar se é uma dor muscular, se é uma dor neuropática. E também cuidar dos pezinhos, né, das nossas crianças, né? Sempre alertar, evitar andar descalço, usar sempre sapatos folgados, que apoiam o calcanhar, né? Deve haver meia polegada, a largura de um polegar entre o dedo do pé mais comprido e a ponta do sapato, tá? E sempre observar se existem lesões ou deformidades nos pés, tá? Alguma dúvida? Estou à disposição para respondê-las,
tá? Agradeço ao grande mestre, Dr. Acari, por todas as oportunidades acadêmicas, ao Dr. Vladimir e a toda a equipe da Neuromuscular.